Olá, sou o professor Celso Medeiros. Hoje vamos trabalhar com potenciação, a pedido e sugestão do meu seguidor Igor. Um abraço aí, Igor. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre notação. É importante a gente saber ler uma expressão que tem potenciação. Então aqui a gente lê assim, ó, x elevado a n é igual a z. X é a base, n é o expoente e z é a potência. Importante a gente saber isso, porque às vezes no enunciado vem assim, um número x é elevado a um número y, qual a sua potência? Se a gente não sabe a notação, a gente não consegue montar a expressão para resolver, né? Então é sempre importante a gente entender a notação. No caso de potenciação, a notação é assim. Aqui nós temos as propriedades relacionadas à potenciação. Vamos trabalhar uma a uma. Então a primeira aqui é x elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Se eu tenho um número 1.250.333 elevado a zero, é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Propriedade, importante sabermos. Segunda propriedade, qualquer número elevado a 1 é igual a qualquer número. Então, x elevado a 1 é igual a x. Né? Então, se eu tenho 999 elevado a 1 é igual a 999. Perfeito? Próxima propriedade é o seguinte. X elevado a meio é igual a raiz de x. Então, um número elevado a meio é igual a raiz desse número. Né? A propriedade em si, ela indica de forma mais ampla que um número elevado a uma fração é igual a raiz de um determinado índice daquele número elevado ao numerador da fração. Então, vamos para o entendimento dessa propriedade. Então aqui eu tenho x elevado a n sobre y, ele é igual a raiz de índice y. Então aqui, o y, que é o denominador da fração, ele é o índice da raiz. E dentro da raiz eu vou colocar x, que é a base, elevado a n, que é o numerador da fração. Né? Então assim, se eu tenho um número elevado a uma fração, eu vou converter para uma raiz. Por exemplo, x elevados a 3/5. Isso aqui é igual a raiz de índice 5 de x elevado a terceira. Então, eu vou pegar o denominador da fração e colocar no índice da raiz. O numerador da fração vai ser o expoente da base da minha potenciação. Então, x elevado a 3, ou seja, x elevado ao expoente da minha fração. Sempre que houver um número elevado a uma fração, eu posso converter para raiz. Ok? Próxima propriedade é que x elevado a n vezes x elevado a y é a mesma coisa que x elevado a n mais y. Ou seja, a multiplicação da mesma base permite que a gente some os expoentes. Né? Isso é bem simples quando a gente faz a seguinte expressão aqui. Ó. Quanto que é x vezes x? Não é x ao quadrado? Por quê? Porque x elevado a 1, x elevado a 1. Somo os expoentes, x elevado ao quadrado. Então, se eu fizer x elevado a quinta vezes x elevado à oitava, é a mesma coisa que x elevado a 13, porque 5 mais 8 é 13. Isso é feito através dessa propriedade aqui. Uma outra propriedade, não é bem uma propriedade, mas ela é bastante utilizada quando a gente fala em potenciação. Quando eu tenho um expoente par de um número negativo, é a mesma coisa que eu ter a expressão sem o sinal, porque o sinal negativo elevado a par vai resultar um número positivo. Então, menos x elevado a qualquer número par é igual a x elevado àquele número par, certo? Vamos entender o porquê disso. Se eu pego, por exemplo, menos 2 e elevo a 2, isso aqui
aqui não é igual a menos 2 vezes menos 2? Sempre é bom colocar parênteses quando tem menos, né? Então, menos 2 vezes menos 2, aqui eu vou fazer menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Por isso que, se o expoente é positivo, você vai ter essa operação. Menos vezes menos, que vai dar mais. E daí, faz com que o sinal suma. Então, menos 2 elevado ao quadrado é igual a mais 2 elevado ao quadrado. Né? Isso é essa propriedade que nós vemos aqui. Ok? A próxima propriedade é o expoente, o expoente ser negativo, ou expoente ser negativo, e não a base. Né? Então vamos lá. Eu tenho aqui que menos x elevado a n é igual a 1 divididos por x elevado a n. Ou seja, você tira o sinal do expoente e inverte ele na expressão. Então, se eu tenho x elevado a menos 2, é a mesma coisa de dizer 1 divididos por x ao quadrado. Né? Isso também vale se o expoente for uma fração negativa. Então, por exemplo, se eu tenho que x é elevado a menos 2 terços, isso aqui é igual a 1 sobre x elevado a 2 terços. E daí aqui eu posso converter para raiz, né? Quanto que é x elevado a 2 terços? É raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Beleza?